Ora, cá estamos nós para mais um episódio do Futebol Clube do Porto em Casa. Bem-vindos mais uma vez a este programa, todos os dias, a tentar fazer-vos um pouquinho de companhia. E hoje temos uma dupla que não se larga por nada, é incrível. Raul Meireles e Bozingua vão estar aqui hoje connosco, comigo e com o Rui. Deixa-me chamar aqui primeiro o Rui. Bem-vindo! Bem-vindo. E já te tinha dito que adoro a forma como tu entras. Ora, vamos lá. Ora, cá estamos nós, é assim. Ora, cá estamos nós, é isso. O hora aí no início. Já está na hora. Está na hora, é sempre assim. Pá. Olha, mas é verdade, não é? Esta dupla não se larga. Antes que acabe, não, vou dizer uma coisa. Eles têm 37 anos nesta altura e já se conhecem, eu imagino, há quase um quarto século, imagina. Foi quase de berço. Foi do berço do futebol, basicamente. É verdade, onde foram formados, não é? E depois encontraram-se no Futebol Clube do Porto e é para isso que estamos cá. Para é para isso que estamos cá, essencialmente, mas sem esquecer nunca, porque quando falamos dos percursos no Futebol Clube do Porto, não esquecemos nunca o que está nem antes nem depois, porque isso faz parte da história dos jogadores e história muito, muito importante. Claro que sim. Olha, já que eles não se largam, não faz sentido chamar um de cada vez, não é? Mais vale chamar os dois, não é? Não, tem de ser os dois à uma, como se costuma dizer, não é? Então vamos lá, chama aí os dois. Lá. Raul, Zé. Raul Meireles e José Bozingua. Aí estão eles, bem-vindos. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem? Tá, perfeito. Miguel, hoje, hoje a entrada bem, foi igual aos testes, Net não é? Boa, gosto quando isto corre bem à primeira, sinto logo assim mais solto. Zé, Raul, bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui connosco, para contarmos aqui também umas histórias e revivermos um pouco as vossas conquistas. Foram muitas, ainda bem, para a alegria dos adeptos do Futebol Clube do Porto, que é o meu caso. Como é que vocês estão neste período menos bom que estamos a passar? Posso começar por ti, Zé? Como é que estás a passar este isolamento? Primeiro que tudo, obrigado pelo convite, por participar no programa também, não é? É assim, não é fácil, não é? Tínhamos as nossas rotinas e agora, de um momento para o outro, temos que estar em casa, mas nessa fase temos que nos aguentar até isto passar. Então eu fico em casa, vejo os filmes, umas séries, tento treinar um bocadinho, pronto, só para manter. Raul, e tu? Já vi que já pintaste aí umas paredes, não é? Não, estas não foram pintadas por mim. Não, tenho jogado PlayStation, não era muito de PlayStation, mas fui convencido por alguns amigos. Comecei a jogar o Call of Duty. A culpa é do Castro. É de quem? O Castro deu-me cabo da cabeça e pronto, comecei a jogar isso. Mas sou muito fraquinho. Muito fraco. Lá tu leva o seu tempo, não é? Não, e tenho feito umas pinturas, pá, tenho andado aqui a inventar aqui umas coisitas para passar o tempo e faço uns treininhos. De manhã, cedo, dou uma corridinha, quando não está ninguém, e volto para casa. E tem sido isso. É assim que tem que ser. Ainda bem que está tudo bem com vocês, também com as vossas famílias. E Rui, esta é uma dupla que deu muitas conquistas ao Futebol Clube do Porto, não é? Uma dupla animada, que certamente vai contar aqui histórias engraçadas. Jogavam à bola, não é? Mas o que dizer desta dupla? Olha, acima de tudo, marcada pela competência e boa disposição, porque os dois foram campeões da Europa. Aliás, há um bicampeão da Europa, que é o Zé, que foi campeão da Europa no Porto e no Chelsea. O Raul não chegou a tempo por um ano de ser campeão da Europa no Porto, mas depois foi no Chelsea com o Zé. Portanto, temos aqui, foi campeão do mundo para compensar isso. Embora não tenha estado lá, não é, Raul? Vamos falar sobre isso. Tinha sido operado na altura. E têm 4 títulos cada um só pelo Futebol Clube do Porto no currículo para tu veres. E, acima de tudo, dois jogadores que encantaram os adeptos e continuam a encantar, até porque eles, com as cores do Porto, ainda no outro dia os vimos brilhar agora no Tecball. Imagina que eles é futebol de 11, futebol de praia, padelball, não é? Sim, é padelball e padball e Tecball. E tudo que houver com uma bola, e eu acho que se nota a paixão do Raul e do Zé, e principalmente se o puderem fazer em conjunto, tudo que houver com uma bola, eles estão lá. Olha, Zé, como é que começou isto do Tecball? Agora é a vossa última missão no Futebol Clube do Porto, não é? Foi esse Tecball, de jogarem juntos. O Tecball é o futemesa? Eu conhecia por futemesa, ou é diferente? Ou não tem nada a ver com o futemesa? É a mesma coisa? É assim, nunca tinha jogado. Quem me falou foi o Raul. O Raul falou-me porque acho que o Porto tinha entrado em contato com ele. Sim. Para representarmos o clube num torneio em Odivelas. Então eu nunca tinha jogado, para ser sincero.
Aquilo é uma mesa, é como se fosse uma mesa de ping-pong, mas oval. Certo. Achaste fácil ao início ou difícil? Não é fácil. Por acaso não é fácil. Mas depois, com alguns treinos que tivemos, começamos a nos habituar e pronto, e correu bem. Raul, quem é que joga melhor? És tu ou o Zé? É o Zé, claro. Não é o melhor em tudo, sempre. Não é nada. Jogamos os dois bem. Não, Raul, o que eu sei é que o Zé não tinha jogado, né? Fez dupla contigo, mas a verdade é que vocês chegaram lá a esse torneio e ganharam, não é? Ou a concorrência não era muito forte? O convite foi feito pelo Porto. Sim. E nós, como não tínhamos jogado, eu pedi para ver se nos emprestavam uma mesa. Entretanto, puseram uma mesa no Olival e nós fomos lá. Eu assisti ao primeiro treino. Mas foi. Então, nós treinamos com uma dupla que já representou Portugal no Tecball. E eles vieram-nos dar umas dicas, a dizer como é que aquilo funcionava, explicar-nos as regras, disso tudo. Entretanto, nós fomos ao tal torneio. E a final foi contra eles, porque o Guimarães era o Pedro Mendes e o Fernando Meira, só que não puderam estar presentes. Então fizemos a final com quem nos ensinou a jogar, praticamente. Aí vocês ganharam a final contra quem vos ensinou. Isso não se faz. Mas foi giro. Entretanto, tiraram as mesas do mercado. Mas pronto, divertiram-se, não é? Isso é que é importante, não é? A jogar esse foi giro. Isso é sempre. Ainda bem. E agora também iam jogar no jogo em Madrid, não era? Vocês os dois ou não? O jogo das Lendas do Real com o Futebol Clube Porto. Esperemos nós que esse jogo ainda se realize. Certamente vai se realizar. Seguramente. Certamente. Olha, Rui, Era bom. É uma dupla que vive muitos anos no Futebol Clube Porto, mas o Zé chega primeiro, não é? O Zé chega primeiro e deixa-me só primeiro recuar para tentar perceber. Eles têm vida paralela do início ao fim. Do início ao fim. Desde Boa Vista, não é? Se não forem almas gêmeas, são carreiras gêmeas. De Boa Vista, emprestados, aqui com um delay de um ano. Boa Vista, ambos emprestados, ambos de regresso ao Boa Vista. Futebol Clube do Porto, Inglaterra, Turquia, e decidiram acabar a carreira exatamente no mesmo ano. Portanto, só para ver que vamos ter aqui muitos paralelos. Antes de chegarem ao Porto, eu acho que convém também percebermos qual é o momento em que se conheceram e o momento em que acharam que ia haver esta empatia entre os dois. Foi lá atrás, quando o Zé chegou com 14 anos, não é? De Fornos de Algodres, Zé. Foste tu, quando chegaste, o Raul já estava, não é? Sim, o Raul já está desde que 6 anos para ir, não, mano? Sim, eu comecei desde 6 anos no Boa Vista. E eu cheguei com 14 anos, mas eu vinha de Ceia. Eu era de Ceia, só que jogava no Fórmula. Cheguei no meu primeiro ano de juvenil. O Raul era iniciado do segundo ano, acho eu. Nesse ano ainda não nos conhecíamos tão bem, mas o Raul vinha muitas vezes ao lar, onde que nós estávamos, que os jogadores que não eram do Porto, tínhamos um lar onde que vivíamos, onde que dormíamos, fazíamos tudo, né? E então o Raul passava lá muito tempo connosco e foi a partir daí, mais ou menos, que começou esta amizade. Não foi logo, mas foi a partir daí. Olhei assim para ele e disse assim, bem, esse tá não sei o quê. Vou-te comer, então. E comeu. Oh, Raul, e qual foi o olhar que lançaste para o Zé? Foi também este? Ou não foi este? Não, eu olhei para o Zé e vi logo que ele ia me comer. Tipo, nasceu aí uma história. O Zé é um ano mais velho que eu. Sim. E ele chegou à Boa Vista, mas só nos Júniors é que nós jogamos juntos. Sim. No segundo ano de Júniors do Zé e no meu primeiro ano. Entretanto, o Zé era o nosso melhor marcador. Jogava no número 10. Eu era livre. Eu ainda jogava a livre. E o Zé abandonou-nos assim a meio do campeonato. Porque foi emprestado a uma equipa da segunda divisão. E pronto, e quis experimentar uma experiência nova. E o nosso melhor marcador largou-nos ali. E não fomos campeões.
Perderam o título porque ele foi para o Friamundo, não é? Foi para o Friamundo? Foi para o Friamundo. Se o nosso melhor jogador foi embora, como é que nós íamos ganhar? Raul, e depois do Zé ir para o Friamundo, só se reencontrou no Porto? A jogar juntos? No Porto, sim. Porque ele volta ao Boa Vista, faz um ano no Boa Vista e vai logo ao Porto. E é no ano em que eu chego a seguir. Sim. Entretanto, eu passo um ano no Boa Vista. Faço 2 épocas no Séniors. Fazes 2. E tu fazes 2 épocas no Aves. Exato, no Aves, exatamente, é isso. Sim. É isso. Eu quando vou para o Porto, tu vens para o Boa Vista. Isso mesmo. E depois encontramos no Porto. Pois. E durante esse tempo iam mantendo contacto ou não? Aí ele tinha os amigos dele, não havia muito contacto nessa altura. Não, mas íamos à seleção, depois começamos a ir para a seleção sub-21, não foi? Sim. Uhum. Começamos a ir à seleção sub-21. Ou seja, tu passaste um ano sem o Raul no Porto, né? Tiveste uma época, a época que também é a época de Mourinho, né? Que é de ganhar a Liga dos Campeões. Quando o Raul chega ao Futebol Clube do Porto, teve influência tua, ligaste, disseste, olha, pá, vem para cá, não vem, como é que foi? Aí foi através dos empresários. O empresário dele, na altura, não foi. Não se falaram. Não tive influência. Falámos foi quando foi para o Chelsea, do Liverpool para o Chelsea. Sim, do Chelsea, do Porto não. Pronto, no Porto foi encontraste, não é? Para o Chelsea foi o meu empresário, foi o Zé. Fui eu, por acaso fui eu. Mas foi mesmo. Mas é verdade, teve muita influência na minha transferência de Liverpool para o Chelsea. Estavas na seleção, liguei para ir umas 5 vezes, né? Porque era o último dia do mercado do mercado de verão. E então liguei para ir 5 ou 6 vezes. Porque eu estava em contato com o André e falávamos com o Raul. E aí pensaste, o vermelho fica-lhe mal, tem que vir para o azul outra vez. Tinha que ser, teve lá um ano, não sei como que ele não ficou doente. Olha, mas deixa-me dizer, eu há uns tempos fiz uma brincadeira com o Raul em Liverpool, que no Porto foi lá jogar, e o Raul foi muito simpático, fizemos ali uns vídeos engraçados em Liverpool para conhecer a cidade, e Raul, havia muita gente em Liverpool que tem saudades tuas, acredita, e deixaste lá, não jogaste lá muito tempo, mas deixaste lá um pequeno legado, sentes isso? Não, eu acho que os ingleses... Eu tive um ano muito especial em Liverpool. Foi um ano complicado, tivemos 2 treinadores também, sim. Mas para mim foi excelente, foi o meu primeiro ano na Premier League, mas sentia que os adeptos gostavam de mim, e os adeptos do Liverpool são um pouco especiais, porque eles adoram os jogadores, seja o jogador que joga mais ou que joga menos, todo jogador que representa o Liverpool, eles gostam. Por isso é normal que eles sintam algum carinho por mim. Sem dúvida. Mas recuperando a conversa do Porto, não é? Tu fazes um ano sem Raul, depois vocês reencontram-se. Tu estavas a dizer que vocês aí não eram muito chegados, não é? Tinham dado ali um tempo, não é? Na relação. Sim, na altura também. O Raul também foi pai muito cedo, então era muito mais familiar e tal, não sei o que, treino, casa, tinha um bebê e tal, não sei o que. Estavam com vidas diferentes, não é? Não quer dizer que agora não seja familiar, também é familiar, agora também é muito familiar, mas... Não, mas na altura... Onde eu acho que nós nos damos mesmo muito bem foi em Londres. Nós, antes disso, quando eu estava em Liverpool, eu ia muitas vezes a Londres, nós vínhamos à seleção e ficava em casa do Zé. A nossa relação já era muito mais próxima, também do tempo do Porto. Mas em Londres foi realmente onde nós criámos ali uma relação muito forte. Sim, e no Porto, pronto, quando ele chegou, sentava-se ao meu lado, né? Era eu, tu e o Pedro Manuel, pronto, os jogadores que vieram do Boa Vista e tal. Então fazíamos uma vaquinha, então comprávamos os jornais, na altura é que ainda lia jornais, então comprávamos os jornais e tal, e íamos dividir entre os 3 e tal. E pronto, a partir daí que começou mesmo. Vocês ainda apanham no Porto o Ricardo Costa também? Tu ainda apanhas o Ricardo Costa? Sim, o Ricardo vem antes porque vai para a equipa B. Da formação do Boa Vista, digamos que estava lá também muita gente, não é? Vocês eram bastante. Sim. Às vezes no Porto a gente brinca que diz que vocês fizeram o 12º ano no Boa Vista e depois...
Com todo o respeito e com todo o valor, obviamente, que tem o Boa Vista em ter criado estes jogadores, não é? Sim, o Boa Vista sempre teve uma boa escola, né? Formou muitos jogadores, mesmo para a seleção, sempre foi uma escola para os clubes grandes, chamados clubes grandes de Portugal. Sem dúvida. Mas, Rui, olha, o Zé chega no Porto campeão europeu, não é? Tem a sorte de chegar nesse ano, não é? Ainda apanha Mourinho. O Raul chega a um Porto com muita pressão, não é? Que era aquele Porto depois de ser campeão europeu, não é? Saída de Mourinho, e era aquele Porto em que quem chegasse depois, o que é que dava para fazer melhor, não é? Ou seja, em que contexto é que depois o Raul também chega e como é que tu viste essa primeira época deles juntos? Que época é essa? Estás-me a perguntar a mim? Sim, sim. Ok. Olha, deixa-me só situar e já vamos também ter a oportunidade de falar com isso, especialmente com o Zé. O Zé é parte ativa, o Zé chega naquele ano e é parte ativa do Porto campeão da Europa. Inclusive, na final está, não joga, mas está no banco, mas teve em jogos fundamentais. Lembro com o Marselha em casa, que foi um jogo difícil e o Porto ganha 1-0. O Zé joga a médio direito, não era? Paulo Ferreira está do lado direito. Lembro perfeitamente que em termos daquilo que foi o esquema tático e alguns jogos muito importantes, o Zé esteve lá. Contra o Partizan também. Contra o Partizan, 2-1 em casa, exatamente. Portanto, esses jogos... Deixa-me só relembrar que eu me esqueci que podem mandar perguntas, continuar a mandar perguntas nas redes sociais do Futebol Clube do Porto. O Zé e o Raul vão responder às vossas perguntas, às mais fáceis, às mais difíceis. Por isso continuem a mandar aí que eu de caminho vou ler as vossas perguntas. Pronto, sim. E agora onde eu queria ir a seguir, quer dizer, o Raul quando vem quer encaixar naturalmente numa equipa ganhadora, mas teve azar o Raul porque quando chega tem um treinador menos de um mês, não é, o Raul? Eu lembro perfeitamente, eu acho que isto marcou-me e digam-me, eu acho que foi assim. O Del Neri, quando chega, aposta na dupla Raul-Bozingua no meio campo, certo? Havia jogadores que ainda não tinham chegado às seleções. O Porto ganha num jogo, ganha um, perde outro. Eu acho que é contra o Galatasaray ou contra o Liverpool. Ganha o Liverpool e perde com o Galatasaray. É assim, não é? Num torneio nos Estados Unidos. Nós ganhamos jogos todos. Nós ganhamos jogos todos até irmos para os Jogos Olímpicos, que nós tivemos que deixar o estágio antes, porque fomos convocados para a equipa olímpica nos Jogos Olímpicos de 2004. E então tivemos que sair antes desse jogo do Galatasaray. Mas até aí temos ganho, até aí... Eram vocês os dois à frente da defesa, não era? A defesa muito subida, e se não estou em erro, era Raul e Zé Bozingua. Porque tu de origem, o Raul já disseram, eras o 10, e eu inclusive lembro depois jogaste com médio defensivo também, com médio centro, digamos assim, ali no Friamundo, eras o Zé da Costa, certo? Não eras o José Bozingua, eras o Zé da Costa. Silva. José Silva, desculpa, onde é que foi buscar a Costa? É do Costinha. Estava. José Silva, eu lembro perfeitamente de ter feito um jogo Maia-Friamundo, imagina, nos meus inícios de carreira, que estava lá o Zé da Silva, acho que era Zé da Silva que se chamava, não era? José Silva, sim. E portanto, Miguel, para tu veres, podia ter sido desde o início esta dupla, se o Del Neri tivesse continuado no meio campo, que era José Bozingua, Raul Meireles, mas depois isto tudo desfez-se e a época foi mesmo difícil para o Raul, para o Raul e para o Zé também, mas especialmente para o Raul que estava a chegar e de repente leva com 3 treinadores, com momentos táticos completamente diferentes de todos. Não foi o melhor ano ao Raul para tu chegares àquele. Não foi, acho que foi um ano mau para toda a gente, como tu disseste. Mas o mais engraçado é que realmente esse jogo contra o Liverpool, nós ganhamos ao Liverpool campeão europeu. Exatamente. O Liverpool nesse ano é campeão europeu. E é engraçado que eu e o Zé jogamos no meio e eu recordo-me de termos feito um jogo fantástico. E nós fomos para os Jogos Olímpicos com uma esperança, e eu e ele, pronto, íamos com aquela coisa, nós jogamos tão bem, se calhar este ano até pode ser que tenhamos mais oportunidades. O que é certo? Foi para os Jogos Olímpicos e o Del Neri foi embora. E nós viemos fazer o jogo da apresentação, acho eu, e antes de ir para os Jogos Olímpicos, acho que foi assim, não foi, Zé? E já não tínhamos treinador. O jogo da apresentação já é feito sem Del Neri. Foi o António André, que era o da casa que fez o jogo. Sim, exatamente. De resto, depois do ano, eu também tinha Costinha, tinha Manis, não tinha muitas hipóteses, mas foi um ano de aprendizagem para mim. 3 treinadores também. No momento alto, não é? Que era a Intercontinental, tu não pudeste ir. Não, porque fui operado, fui operado a uma hernia inguinal, mas se fosse hoje eu tinha ido. Na altura também era muito miúdo, tinha acabado de chegar ao Porto
não jogava, não tinha muita moral. Sim. Mas se fosse hoje, tinha pedido para viajar, porque foi um título único e eu estava em casa a ver. Miguel, deixa-me fazer agora aqui uma pergunta ao Zé, que no outro dia, na conversa que tive com o Raul, apenas com o Raul, sobre a carreira do Raul, já tinha tido essa conversa com o Zé, sim. O Raul contou a história de que na apresentação, e pode recordar essa história, na apresentação pelo Futebol Clube do Porto, vestiu ali uma roupinha mais formal, não foi, o Raul? Quando foste para ser apresentado, não é? Sim. Não foi quando foi para ser apresentado, para assinar contrato. Para assinar contrato. E o Zé, achas que o Zé alguma vez te viu com essa roupinha? Eu acho que não. Sapatinho de vela, aquele comprou sapatinho de vela. Que coisa feia. Foi engraçado. Não tinha nada a ver contigo. Nada. Camisinha, calça e sapatinho de vela, e eu parecia, não sei. Pronto, não tem nada contra isso, cada um tem o seu estilo, mas não era o meu. Não era o teu estilo. Era só para saber se o Zé tinha visto e tinha achado estranho, já na altura. Não, porque o Raul vinha daquela altura que usava-se aquelas calças boca de sino, sabes? Então o Raul já e ver ali de camisinha e sapato de vela foi um bocadinho estranho. Raul, mas nesse dia achaste adequado, foi? E de fato, assinar contrato? Não, eu não fui de fato, eu fui assim com esse estilo mais Beto, formal, mais Betinho, e pronto, porque eu no Boa Vista usava madeixas, antes até do Boa Vista tinha o cabelo todo descolorado. E pronto, e quando fui fazer a primeira reunião com o presidente, achei que ele não tinha gostado muito. O meu empresário também falou comigo, e então mudei ali um bocadinho a imagem só para parecer mais sério. Quer dizer, a minha imagem, o facto de eu ter uma imagem diferente, não quer dizer que eu não seja sério, não é? Mas mostra a preocupação que tiveste com o momento, pronto. Isso nunca é mau. Olha, Zé, o teu início no Porto, Rui, vê se eu não estou enganado, também é um início de várias posições, não é? Porque o Zé vinga no Porto não na posição original para que é contratado, não é, Rui? Porque ele já joga a extremo, joga a médio centro e depois vinga a lateral direito. Ou seja, para ti, como é que foi esse transformar de Zé Bozinho enquanto jogador, Zé? Para mim foi super benéfico, a sério. Ter atuado em várias posições fez-me perceber o jogo de uma forma diferente. Por exemplo, depois estabilizei como defesa direito, mas eu era um defesa direito que pensava como médio. Pensava o jogo como médio. Então, para mim, foi benéfico ter jogado médio defensivo, jogar como um 8 ou jogar como um ala direito. Para mim, foi super benéfico. Mesmo houve jogos que joguei a ala esquerda, se apanhássemos um defesa direito que subisse mais, eu para fechar e tal, não sei o quê. E então, para mim, foi super benéfico ter feito tantas posições para depois vir estabilizar como defesa direito. Olha, mas na altura lidavas bem com isso? Que estava-te a custar um bocado mudar assim de posição? É assim, eu já no Boa Vista com o Mr. Pacheco fazia... O que acontece? Eu faço a minha formação toda como médio. Jogava como médio defensivo ou médio ofensivo, como o Raul disse. Quando chega aos seniors, o Mr. Pacheco dizia que tinha 18 anos, para não arriscar tanto, que se tivesse alguma falha, era melhor jogar um bocadinho mais à frente. Então comecei a jogar como ala direito. Na minha primeira época fiz muitos jogos ala direita, ala esquerda, porque era muito rápido. Pronto, como era muito rápido, eu jogava nessas posições. Na segunda época já o Mr. Pacheco já me começa a meter um bocadinho defesa direito, alguns jogos a médio. Então já não era uma posição tão estranha para mim, sim, quando chegou ao Porto. Quando chegou ao Porto, o Mr. Mourinho também, quando sou contratado para o Porto, sou contratado para ser substituto
do Coxinha quando o Coxinha deixasse ou fosse transferido e tal, não sei o quê. Mas chego na pré-época e faço várias posições também, ala direito, defesa direito. Lembro-me um jogo contra o Paris Saint-Germain, ganhamos 2-0, acho eu. Comecei meio campo, depois passei para a defesa direito. Houve um jogo contra a Nova que joguei ala direito. Pronto, e para mim foi assim, foi me moldando. Pronto, e vingaste como lateral direito, não é? Foste um dos melhores do mundo, ainda bem. Vinguei porque não foi fácil porque foi na segunda época do Porto, quando com essas mudanças todas, a época não estava a correr bem. Eu tenho a dizer, antes de chegar lá, é estranho não termos ganho o campeonato nesse ano, porque para mim foi o melhor plantel que nós tivemos no Porto. Dos meus 5 anos que estive lá, em termos de soluções, tínhamos uma equipa fantástica. Sim. E não sei como não conseguimos ganhar o campeonato. E pronto. Não é mais importante agora. Já lá vai. Sim, já lá vai. Quando chega o Coceiro, a época eu estava o Seitarides, o Porto tinha contratado o Seitarides, tinha sido o melhor defesa direito do Europeu 2004. O Coceiro chega perto de mim e pergunta-me: Zé, vais ter que começar a jogar defesa direito, porque a época não estava a correr bem ao Seitarides. E eu, mister, pelo amor de Deus, eu não gosto, não sei o quê, aquela coisa, eu tinha 21 anos, né? Não queria, porque não queria e tal, não sei o quê. E não, Zé, vou apostar contigo, vou apostar em ti a defesa direito, e se queres um dia, as palavras deles foram essas, um dia se quiseres ganhar dinheiro no futebol, tem que ser defesa direito. E pronto, eu, ok, vou jogar. Ok, fui lá e eu queria jogar, queria ter minutos, queria ter jogos. E então comecei a jogar e foi a partir daí. Miguel, quem aposta realmente em mim, a defesa direito, é o Coceiro. Deixa-me dizer, essa é a realidade. Agora, o que é que convenceu o Zé depois a ser mesmo defesa direito? É que ele joga como defesa direito com o José Coceiro e na estreia do José Coceiro ele, a defesa direito, faz um golo. Ele achou que ia fazer Não é no Estoril? Não é no Estoril? Estoril joga meio campo. Ainda jogas no meio campo. Eu pensei que era isso que tinha convencido. Eu vou continuar a marcar muitos golos. Sim, não. Estoril joga meio campo. Depois jogamos em casa contra o Inter de Milão. Então é no terceiro jogo. Sim, e então o que acontece? Lesionei-me contra o Inter de Milão, lesiono-me e fico 3 jogos ou 4 jogos fora. E quando volto, é que o Mister começa a puxar em mim a defesa direita. Eu achei que tinha sido o ter marcado o golo que te convenceu. Não. Mas começaste a perceber que era ali o teu sítio, era isso? E foste por aí? Sim, porque era muito veloz e então vinha de trás para frente, então era muito complicado para os adversários me conseguir parar, e então comecei a achar piada aquilo, eu achava piada, comecei a achar piada, embalado de trás para frente, já vinha de frente para o jogo, e então criava bastante desequilíbrios, e fui gostando. Quem não devia... Quem não devia achar piada era às vezes os médios, como o Raul, que viam o avançado a fugir ao início, antes de conhecer assim tão bem, e ver o avançado a fugir. Depois começaram a perceber que tu ias buscá-los, não é, o Raul? Mas não achavam muita piada. E ele brincava com ele. O Zé tem uma coisa engraçada que muita gente não conhece. O Zé é muito competitivo em tudo que faz. Ele é muito competitivo. Seja a jogar bilhar, seja a jogar padbol, o que for. Ele não brinca, ele não consegue brincar. E o Zé, quando começou a jogar a lateral direito, ele era muito forte. E ele sabia as capacidades que tinha. Olá, Beatriz. Olá. Diz olá. Manda beijinhos. Está com vergonha. Beijinho. Então o Zé tinha noção da capacidade física que tinha. E ele fazia apostas com ele próprio. Quantas vezes é que o extremo esquerdo, neste caso, passava por ele? E ele fazia assim os jogos dele. Mas era uma coisa impressionante. O Zé dava-se ao luxo de lhe dar 2, 3 metros para ir buscá-lo. Isso era um desafio constante que ele tinha, com ele próprio, de ir buscar os adversários.
Pá, era uma coisa... Era ridículo esse gajo. Era muito rápido, pá. Olha, Rui, deixa-me fazer aqui umas perguntinhas a eles, que eu estou aqui a receber muitas perguntas nas redes sociais do Futebol Clube do Porto. Olha, e esta vem logo assim a calhar, já que estou a falar de redes sociais. Zé e Raul, há aqui muita gente a queixarem-se que vocês não têm redes sociais, que não ligam muito a redes sociais, que não são muito virados para isso. E aqui está aqui o Bruno, deixa eu ver, Bruno Peito, a perguntar basicamente, Raul, porque é que tu não ligas muito a redes sociais? Eu tenho uma página... Olha, as redes sociais começaram com um fã meu, ainda no tempo do Porto. Ele criou um Facebook na altura, e eu nunca liguei nada a redes sociais. Entretanto, vim a descobrir que a minha irmã entrou em contacto com ele e ele criou o Facebook com todo o gosto e ele geriu o meu Facebook até ao final da minha carreira. É engraçado. Entretanto, acabei de jogar. Epá, tenho um Instagram privado, que é só para os amigos e família, claro. Mas não gosto muito de expor a minha vida. Pronto, é só por isso. Mas gosto muito de ver, gosto mais de ver do que ser visto. Estás lá a cuscar, só a cuscar. Estás lá só a cuscar e depois... Zé, tu também és assim um pouco, não é? Sim, também tenho mas eu só tenho o Instagram há um ano. Nunca liguei muito às redes sociais. Tenho há um ano, também é privado. E gosto de fazer de vez em quando umas palhaçadas, mas só os meus amigos que podem ver. Fazem vocês bem. O Rui consegue ver. Estamos a falar de coisas tão normais como irem os dois a cantar no carro. Claro. Isso é o menos. Olha, Zé, aqui nas tuas perguntas está aqui o Paulo Figueiredo, já está a meter com o Raul, a perguntar-te a ti, mas a meter-se com o Raul, até-te a perguntar o que é que tu achas do estilo do Raul Meireles. Espetacular. É aquilo que ele é. Então, acho que muita gente gosta do estilo do Raul, gosta das tatuagens, gosta dessas roupas oversize. É o estilo dele, é aquilo que ele é. Muito bem. É o nosso modelo, é o nosso modelo de certeza absoluta. Ele, antes de entrar no direito, teve meia hora a arranjar o cabelo, de certeza absoluta, está com a escova. É que eu agora tenho cabelo, não está arranjado. Olha, Raul, já que estamos a falar de estilo, né? Que não é só roupa, tem a ver com tudo, né? Penteados, maneira de ser, né? E também tatuagens, porque dá aqui o Rui Costa 18 a perguntar, das tatuagens que tu tens alguma que tenha a ver com o Futebol Clube do Porto? Tenho o dragão nas costas. Certo. Mas eu, de tatuagens, eu vou ser muito sincero, eu nunca quis tatuar algo em relação à minha carreira profissional, em relação ao futebol. Em relação ao futebol, tenho aqui na mão Love e tenho o símbolo da Champions porque ganhei a Champions. Tenho o dragão porque é o dragão. Mas certo. Em relação a outros clubes e isso, não tenho mais nada. Agora, o dragão é o dragão. E deves ter para aí algum número, não? Não, números tenho. Mas tudo com um significado mais familiar, claro, do que... Nada de camisolas, nem 16, nem o 3? Eu tenho 16 e o 14, mas é o 16 pela minha mãe e o 14 pela minha filha. Claro que sim. E se calhar também foi por isso que usaste a camisola 16, não sei. Olha, deixa-me ver aqui. Por acaso foi o Quadriense que me atribuiu. Era naquela altura que o Quadriense atribuía números, não é? Exatamente. Era o suplente de Paulo Assunção, não era? Exatamente. 2, Paulo Assunção 6, Raul Meireles 16. Rui, depois eu vou fazer aqui mais algumas perguntas, mas já que o Raul falou de Quadriense e já falamos também dessa temporada mais atribulada, né? Vítor Fernandes, o Del Neri antes, depois Colseiro e depois há a época de Quadriense, né? Sim. E é sempre uma temporada maravilhosa. Também não deixa de ser atribulada, é uma temporada feliz, mas não deixa de ser atribulada também pela figura que era Quadriense, né? E os convidados nós temos aqui, toda a gente fala de uma forma particular de Quadriense. É isso, Miguel. Ninguém ficou indiferente ao Quadriense. O Bolzinguas já tinha experimentado muitas posições, experimentou jogar nos três de trás, imagina. Jogava Pepe, Bolzingua, Pedro e Manuel, muitas vezes, não era, Zé?
Eras um dos 3 defesas, ainda por cima podias subir, de vez em quando ficavam 2 e o Paulo Assunção fazia ali a compensação. O Raul, tenho a história dele muito ligada no Futebol Clube do Porto ao Coadriense, pelo lado negativo primeiro, ou aparentemente negativo, e depois de repente num jogo de treino conquista o Coadriense e passa da bancada, que ele nem convocado era durante um tempo, para ser titular. Eu acho que a história de cada um, mas principalmente aqui até do Raul, que dá aqui o salto, porque o Zé já estava consolidado, experimentou, foi coisas novas, experimentou ser um dos 3 defesas, vê lá, e o Raul experimentou a partir do meio da temporada, a partir de janeiro, a titularidade que não largou mais até sair do Futebol Clube do Porto. Eu acho que ninguém fica indiferente, e ontem ouvimos o Quaresma a falar sobre isso, o próprio Quaresma, que teve uma relação amor-ódio com o Adriense, também não consegue ficar indiferente àquilo que foi a postura do treinador holandês, que foi campeão no Futebol Clube do Porto, e que seguramente, pese embora o início menos bom, não é o Raul, tu has de ter grandes recordações do Adriense, depois da forma como deu a volta à situação em relação a ti. Sim, o Adriense pôs-me a chorar, na pré-época logo. Sim, só para começar. Expulsou-me do treino. Deu-me cartão amarelo e deu-me logo vermelho. Não deu o segundo amarelo, deu-me logo o vermelho. Mas foi um ano fantástico. Eu adorei o Quadriense e detestei também ao mesmo tempo. Porque ele tinha coisas muito que ninguém percebia. Pá, e ficava aqui uma coisa cá dentro que... Sabes quando tu não consegues perceber uma pessoa e ficas aqui a remoer? Mas foi fantástico porque acabou bem e eu evolui muito como jogador e acho que todos nós. Aquela tática veio revolucionar um bocadinho o futebol português, mas aquela tática só era possível com os jogadores que nós tínhamos, porque o Pepa central rapidíssimo e o Zé era uma coisa impressionante, que limpavam tudo. Tínhamos uma experiência fantástica que era do Pedro Emanuel. Depois tínhamos o Paulo Assunção ali que dava uma ajuda preciosa e depois era tudo para a frente. Era uma coisa mesmo impressionante. Incluindo tu, que deixaste de ser a sombra do Paulo Assunção para seres o complemento ao Paulo Assunção, não é? Em determinada altura. Sim, não, foi engraçado porque foi num jogo, eu falei isso na tua entrevista, foi um jogo particular em dezembro ou em janeiro, contra o Dinamo de Moscou, por causa das transferências que houve dos jogadores do Porto. Um jogo amigável naquela altura não existe no futebol. E aquilo veio a calhar para mim, porque o Luxo lesiona-se logo na primeira parte. Eu entrei, faço 2 golos e uma assistência, e do menino que estava sempre a ver os jogos na bancada, passei a ser convocado e num jogo depois já era titular até ao final da época. A minha história no Porto com o Coariense foi muito assim. Acabou por ser bem feliz. É nesse próprio jogo que ele testa o sistema novo dos três defesas. Foi depois do jogo contra... Sim, foi depois do jogo contra a Estrela da Amadora que perdemos. E foi a partir daí que ele muda a tática, né? Perdemos 2-1 e ele esse jogo particular. Está no guarda-redes, não é? Na Estrela da Amadora. Sim, muda. Até porque quando ele muda a tática, eu não faço parte da defesa 3. Eu jogo na posição do Paulo Assunção. Porque contra o Dinamo de Moscou, eu jogo a médio defensivo. Depois, o primeiro jogo que fizemos no campeonato é contra o Naval, acho eu. Contra o Naval, ganhamos 1-0 e eu jogo como médio defensivo. E o Ricardo Costa, que fazia parte dos 3 defesas. E o Ricardo Costa lesiona-se nesse jogo. E vamos o jogo Rio Ave. E em Rio Ave é que eu começo a jogar na linha, naquela linha de 3. Num jogo que até acaba 0-0. E acaba 3-0, sim. Uma noite complicada para o Adriense. Foi no jogo a seguir ao Rio Ave que eu começo a titular. Que eu no Rio Ave vou ao banco também. Sim, depois jogamos em casa. Eu vou me lembrando assim mais ou menos. Braga, empatamos 0-0. E a partir de Braga começamos a ganhar e nunca mais. Acho que depois do Braga só perdemos na Luz aquele golo de Laurent Robert. Laurent Robert, exatamente. Sim, foi a única derrota que tivemos. Olha, Zé, mas como é que era a tua relação com o Quadriense? Era tranquilo? Não havia relação. Não havia relação, né? Não, eu acho que toda a gente sofreu com
com o Adrianson. Todos os jogadores sofreram. E ele tinha isso de bom também, porque ele não havia diferença de tratamento para ninguém. Ele tratava todos os jogadores da mesma forma. O Adrianson era um gênio. Para mim, o Co era um gênio. Um gênio da tática, um gênio de metodologia de treino, um gênio de leitura do jogo, onde que os treinadores têm mais dificuldades na hora da pressão de mudar o jogo, fazer uma substituição. O Co era um gênio. O Co só falhava na relação humana com os jogadores. Sim, aí onde que ele falhava, porque acho eu, em um ano que nós tivemos com o Adrianson, se ouvir rir uma vez foi muito. Mas é mesmo verdade. Olha, nós há pouco tempo tivemos aqui o Vítor Bahia, que até contou uma história que ele chamara ao gabinete dele, que ele até encarava aquilo ao Rui como o corredor da morte, não era? Ir até falar com o Adrianson. Você tem assim alguma história que, sei lá, ficaram ali um pouco nervosos de alguma decisão? Não sei, Raul, tens assim alguma história que te lembres com o Adrianson? Já disseste que ele não era muito de falar, não era? Sei lá, às vezes... E tinha que ter cuidado com as tatuagens e com na equipa, cabelo, não é? O Quaresma também já disse que ele fazia a convocatória a apontar para os jogadores no meio do campo, não era assim? Era assim uma coisa qualquer? Não, isso é quando estava chateado. Era chateado? Isso é quando estava muito chateado. O jogo é domingo, quinta-feira, ele já fazia a convocatória, já sabíamos quem ia jogar, já sabíamos tudo. Já sabia quem ia para o banco. E aqueles que não iam ser convocados já treinavam de parte. Jesus. Meio ano para mim, eu treinar ali à parte. Pois, eu não sei. Eu não sei se posso estar enganado. Raul, nessa temporada, eu não sei se falaste na entrevista do Rui há uns tempos, não era essa temporada que estavas em risco se podias ser dispensado ou não? Era nessa? Eu em dezembro, lá no mercado de inverno, eu perdi a vergonha e pedi para falar com ele, porque era quase impossível ter uma conversa com ele. Então fui ao gabinete dele. E eu tinha um europeu de sub-21 nesse ano. Então eu entro, mister, posso só dar 2 palavras? Ele, olha, eu queria lhe pedir para ser emprestado porque eu tenho um europeu de sub-21, eu nem sequer sou convocado aqui e eu preciso de jogar para ir ao europeu, porque senão não vou. E ele assim, muito direto, assim, sim. Não te preocupes, tu vais na mesma. Eu disse, não, eu tenho mesmo que jogar. Ele, não há lá melhor que tu. Não te preocupes com isso. Eu, mas eu tenho aí um clube que está interessado e se calhar até era bom para mim, porque eu ainda sou novo. Ele, sim, acho que na altura foi o Feyenoord. Sim, o diretor do Feyenoord também me ligou. Eu disse logo que não. E eu fiquei assim a olhar para ele e assim, o que este homem me está a dizer? Nem convocado sou. Ele está-me a dizer que está a rejeitar propostas de empréstimo de outros clubes. E eu fiquei assim, saí do gabinete, eu não sabia o que é que havia de pensar. Foi ridículo mesmo. Claro que depois as coisas mudaram, mas eu na altura fiquei assim, parto. E não foste, não é? Não fui. Não, e foi campeão no Porto, foi campeão a jogar a titular, não é? Sim, acabei. Ainda bem que ficaste. Essa temporada acabou por correr bem, né? A nível europeu não correu assim tão bem, mas a nível nacional correu muito bem, não é? O Porto foi campeão, mas depois com a Adriança acaba por sair, não é, Rui? Não consegue resistir mais que uma época. Foi uma pré-temporada diferente. Essa pré-temporada deve ter sido uma pré-temporada muito animada. Foi. Olha, tens alguma história dessa pré-temporada? E de muito sofrimento. Então porquê? O homem veio possuído. Nós dávamos. O homem veio possuído, dava-nos treinos que não era normal. Tínhamos um treino, mas esse já era normal. Às 7h30 da manhã, né? Acordávamos, comíamos só tínhamos tempo de comer uma maçã, bicicleta, íamos para um bosque. Do bosque era uma coça, mas uma coça descomunal. Levávamos uma coça. Depois pegávamos outra vez bicicleta, voltávamos para o hotel. Pequeno almoço. Tomávamos um duche, pequeno almoço, 9 horas de treino, mas treinos do outro mundo. Quando ele estava bem disposto,
almoçávamos e treinávamos às 5 da tarde. Quando ele estava mal disposto, era logo, almoçávamos 1 da tarde e às 3 já estávamos a treinar outra vez. Então, havia jogadores que vomitavam, houve jogadores que vomitaram. Era uma coisa absurda. E foi na altura que ele entrou, falava assim, nós não sentimos tanto isso. Entrou um bocadinho em choque com a direção, porque ele queria 2 avançados na altura. Um deles era o Kite e o outro era o... Vasilink, sim, Vasilink. Então, na altura, acho que a direção não quis lhe dar esses 2 jogadores, então ele entrou em paranoia e quem sofria éramos nós, não é? Tanto que lembras daquela história, Raul, que nós também uma vez, houve uma altura que revoltámos um bocadinho e marca o treino às 3 da tarde e nós chegámos lá do autocarro e não queríamos sair do autocarro. Ui! havia aquela brincadeira que estávamos todos no autocarro e havia um que dizia: o primeiro a sair é como? Coisa, tá vendo? Então ninguém saiu. Opa, ele levou aquilo a mal. Ficamos para aí 20 minutos, 25 minutos no autocarro, não queríamos sair. E vinha o Ruizinho muito simpático, malta, anda lá, por favor, sai, o homem está ficando, não sei o quê. Ninguém sai. Olha, depois lá acabamos por sair, né? O Pedro Manuel, que era o capitão, saiu. Não sei se treinamos para 3 horas aquele dia. Não, foi impressionante. Nunca mais fizemos brincadeira nenhuma. Depois de todas essas histórias, nessa pré-temporada animada, diga-se assim, vocês já estavam, sei lá, quando souberam que o Adriano se ia embora, para vocês foi uma boa notícia? Como é que foi? Olha, eu vou-te ser sincero, para mim foi assim um misto de emoções. Por um lado foi um alívio, porque realmente estávamos a sofrer imenso. Mas por outro lado, comecei a pensar um bocadinho no futuro. Porquê? Porque nós jogávamos tão bem, era um futebol tão atrativo, toda a gente gostava do dia do jogo, não tanto dos treinos, que foi ali um misto de emoções. O que é certo é que o futuro foi risonho para todos nós. Veio o Josualdo, claro. E o professor Josualdo foi muito importante nisso. Mas na altura, mesmo no dia em que ele se vai embora, eu fiquei assim um pouco dividido. Até porque foi o último dia do estágio na Holanda. Sim. Porque depois íamos viajar para a Inglaterra, íamos ter aqueles 2 jogos, contra Portsmouth e Manchester City, acho eu. Sim. Mas olhem, a verdade é que vem o Josualdo, e eu não sei se vocês concordam. Acham que foi com o Josualdo que vocês fizeram as vossas melhores épocas no Futebol Clube do Porto? Zé? Assim, o Mister foi muito importante porque deu-nos uma certa estabilidade. Também foi o treinador que mais tempo estive no Porto. Eu tive com ele 2 anos, né? E veio-nos estabilizar um bocadinho. Voltamos a jogar numa linha de 4 e tornamos muito mais competitivos até nas competições europeias, porque não sei até quando poderíamos aguentar nas competições europeias jogando com uma linha de 3, né? Porque, uma coisa é jogamos em Portugal, jogamos em Portugal numa linha de 3, pronto. Não é para minimizar o campeonato português, mas jogar numa Liga dos Campeões não é a mesma coisa, a qualidade dos jogadores não é a mesma coisa. E numa linha de 4 tornamos muito mais compactos. Raul, concordas? Sim, completamente. Eu só acho e sou muito defensor do professor na altura em que ele chega e a inteligência dele a saber gerir e a saber mudar da tática dos 3 centrais para o 4-3-3 dele, em que nós treinávamos o 4-3-3 dele logo de início que ele chega e jogávamos na tática do Quadriense. Era uma coisa impressionante. E eu não sei se foi 2 ou 3 jogos, e quando mudamos para o 4-3-3, a equipa já estava tão formatada no 4-3-3 só por causa dos treinos, que foi imediato. E achas que também foi as tuas melhores épocas? A nível pessoal? Sim, eu penso que sim. Penso que sim. Porque, quer dizer, eu com o Quadriense faço meia época, foi muito boa para mim, porque foi o início
da minha titularidade e da minha afirmação no Porto, na equipa, mas com o professor Josualdo é realmente onde eu me afirmo e sou titular desde o início ao fim. Sim. Muita gente fala, Miguel, já falámos aqui de vários meios campos e já que estamos aqui a olhar a parte do Raul. O Raul, eu estava aqui a ver, por exemplo, o Raul mesmo em termos de golos, nos 4 anos do Josualdo fez 4-4-5-4 em termos de golos, ou seja, sempre ali um médio que ia ajudando. O professor Josualdo definiu como o melhor médio de transição, não é, o Raul? Definiu como o melhor médio de transição que teve ao longo da carreira. Portanto, o professor João está com 73 anos e, portanto, uma carreira longuíssima. Eu acho que é o maior elogio que pode fazer, naturalmente, ao Raul. Mas aquilo que eu ia falar, falamos de muitos meios campos, eu acho que aquele meio campo que jogou primeiro Paulo Assunção, Raul, Lucho, depois entrou o Fernando, mas Paulo Assunção, Raul, Lucho, que já vinha do tempo da Adriense, não é? Vinha do tempo de com a Adriense, mas depois, em termos de desenho de 4-3-3, com o Lucho e o Raul a chegarem, a ajudarem com os seus golos, e o Paulo Assunção em missão praticamente só defensiva, foi um meio-campo daqueles que eu acho que houve maior efetividade, teve maior efetividade no Porto. Concordas, Raul? Não, o Porto sempre teve meios campos fantásticos. Eu adorava jogar com o Lucho e com o Paulo, como adorei jogar com todos os outros, mas realmente este meio campo para mim foi especial porque nós jogávamos quase de olhos fechados. Cada um sabia a função de cada um. Eu sabia a função do Lucho e do Paulo, e eles sabiam a minha, e estávamos muito, muito bem entrosados. Agora o Porto, a nível de meio campo, é fantástico. Se me disseres em que ranking é que nós estamos, eu ponho-me lá para baixo. Honestamente. Tu hoje estás numa de humildade. Tu dás os créditos todos ao Zé, tu tiras os créditos ao teu meio campo. Ó Zé, o Raul foi sempre assim. Eu desde que deixei de jogar foi assim. És um altruísta, é só dar. É mesmo. Olha, Rui, deixa-me fazer aqui mais perguntas. Eu sou muito suspeito a falar do Raul, né? Porque o Raul é um amigo, é como um irmão para mim, né? E por isso eu sou muito suspeito. É assim, o Raul tinha, pelas características dele físicas, tinha tudo para não dar jogador do meio campo, né? Para aquilo que as pessoas pensam, não era um jogador agressivo, se calhar o jogo aéreo dele não era o melhor, e tal, não sei o que mais. Mas o Raul tinha uma inteligência acima da média. O Raul tornava-se agressivo no meio campo, na procura da bola, pela inteligência dele, pela ocupação que tinha no campo. Depois, com bola, a qualidade de passe dele acima da média. Eu posso dizer que o Raul foi o melhor médio de transições, tanto ofensivas como defensivas, que eu joguei. Porque o Raul parecia, mas não é. O Raul era um jogador rápido, né? Por isso tinha uma transição boa, também pela visão do jogo que ele tinha, né? Pela qualidade do passe dele, mas no momento de recuperação era um jogador rápido e chegava-se muito bem. Depois tinha uma boa longa distância. Peraí, José. mas é mesmo. Eu não me lembro. Assim, o Porto teve se formos comparar em termos de posições, teve o Manis, não sei, não me lembro depois antes disso, não me lembro. Daquilo que eu vi, aquilo que eu vi no Porto foi, para mim, em termos de médias de transição, aquele chamado 8, né? Foi o melhor. Muito bem. Olha, Rui, deixa-me fazer aqui algumas... Por amor de Deus. Isso era só para belas palavras, não era para estar a ver assim às pessoas. Vais ter que pôr uma tatuagem do Bozinho. Já está a demorar, por acaso, estava à espera que já tinha... Depois desta vou ter que marcar. Agora está. Olha, deixem-me fazer aqui algumas perguntas. Deixa-me ver o que é que tem aqui para ti, Raul. Olha, está aqui o Miguel Oliveira a perguntar: dos 16 golos que marcaste pelo Porto, qual é aquele que eleges como mais especial? Estrela da Amadora, no Estado da Luz. Esse foi espetacular. Esse fica na memória, que foi quase meio campo, foi uma boa. Eu vou meter aqui, espera aí. Mas esse é capaz, achas que é o teu melhor golo? Não te digo o mais especial, não sei. Se calhar até é o mais especial para ti.
Mas achas que é o teu melhor gol? O mais vistoso. Sim, mais vistoso. É este aqui, esta bomba. Soltou a maldade. Aí ele soltou a maldade. Olha quem vai lá agarrar primeiro. Quem é que vai chegar lá? É o Anderson, eu pensei que tinha sido eu. Não, é o Anderson. Estavas longe, mano. Estavas lá atrás. Não podia dar aquele pique, senão rasgava-me ainda. Não, houve um especial também contra o Chelsea para a Liga dos Campeões. Esse também foi bom. Esse foi. São golos, esse também foi. São golos especiais. Olha, lembro-me de um que também eu acho que se tu não marcasses, o Quaresma ia ficar muito chateado. Que é um frente ao Sporting, aquele livre em direto, porque ele não era para ti, pois não? Dá para perceber. Não. Aquele gol era o Quaresma que estava destinado a ajustar. Depois estávamos ali a ver o posicionamento e eu mandei uma dica. Não, disse mesmo ao Luxo, olha, eu vou-me posicionar aqui atrás. Se tu achares que para o Quaresma é mais difícil, que eles vão... pelo menos o guarda-redes, que já estava mais adiantado, ia sair rápido ao Quaresma. Sim. Pronto, tu é que decides. E ele lá decidiu pôr para trás e correu bem, ainda bem. É este aqui, porque na repetição já se percebe o Quaresma a levantar os braços para reclamar. Não sei se vocês conseguem perceber. Há aqui... aqui... Ele já está a levantar os braços. Ele está assim já. Ele faz logo assim. Então... O cigano lixado já ia mandar vir. Mas foi dos primeiros a correr para puxar. Sim. Isso é verdade. Mas aquela bola que pintava, resolver alguns de Quaresma, de certeza. Porque ele ia achar que tinha sido tu a convencer o Luxo a passar para trás, não é? Não. Mas pronto, ainda bem que esta bola entrou. Zé, tens a mesma pergunta. Tem aqui também o Tiago Almeida a fazer também uma pergunta. Tu marcaste um pouquinho menos com o Raul, não é? Golos. Também. Jogou mais atrás. Sim, claro que sim. Mas olha, tens algum preferido? Eu gostei muito do jogo que fomos campeões. Já tínhamos sido campeão a noite anterior. Alverca? Alverca, sim, de cabeça. Foi, porque também foi no dia de festa, estávamos a comemorar e tal. Então deve ter sido esse. E se calhar foi o teu único de cabeça, não? No Porto, pelo menos? No Porto, sim. Marcaste mais algum de cabeça que te lembres? Marcaste no Chelsea? Não, eu fazia poucos gols. No Chelsea fiz pé direito, pé esquerdo, mas nunca de cabeça. Porque também nunca... a média da nossa equipe era muito grande. Então, nos cantos, nas bolas paradas, e ficava sempre atrás, né? Então, nunca eras tu que ias lá, né? Não. Então, achas que este pode ser o teu único golo de cabeça a Sénior? A Sénior, sim. É este, né? É. E este jogo não estava fácil, foi não? Não sei se tu pois lembras. Não. Esse aqui foi na segunda parte. Tinha dormido pouco, não foi, Zé? Festejamos no Natal, não é? Era em Natal? Foi no Natal? Não, no Tivoli. Tivoli, onde que é aquilo? Esqueci, ali na Boa Vista, não é? Deve ser por aí, não? Sim, na Boa Vista, no Foco. No Foco. Festejamos imenso, foi o meu primeiro título, então tive que festejar bastante. E marcar um gol de cabeça. Para ficar o Sporting tinha empatado em Leiria, qualquer coisa assim. Tinha perdido 1-0 em Leiria. Em Leiria, sim, então pronto, foi qualquer coisa assim. Então fomos campeões. Miguel, esta é uma das características do Zé, toda a gente diz isto, que é o Zé é uma enciclopédia, atenção. Não, ele sabe tudo, pá. De conhecimento dos jogadores, não é? O Raul Meireles há de dizer melhor que eu. Raul, qualquer dúvida, liga só ao Zé e ele geralmente sabe, não é? Nem é preciso, às vezes estamos a falar entre amigos e estamos a falar do passado, não é? Da nossa história, e ele começa a falar de golos que eu fiz que eu nem me lembro. Mas isso é verdade. Mas lembras aquele jogo, pá, que até fizeste um golo, fizemos isto e aquilo e aquilo outro, e assim, não estou a ver. Peraí, Zé, deixa-me tentar ir lá. Mas não... Lembras-te tudo, é impressionante. É o Google Zé. É incrível. Olha, já foi tempo, agora estou a ficar mais velho. Agora já não está aquela coisa. Mas já que estamos a falar de golos, vou aproveitar para falar disto também. Está aqui o Jorge Pérez a dizer que um dos golos teus que mais festejou nem foi com a camisola do Porto, foi com a camisola do Chelsea, que é o famoso chute a Meireles, não é? Esse golo que significado teve para ti?
Não, teve um significado especial. Primeiro porque foi um golo que ditou o nosso apuramento. Quer dizer, nós estávamos apurados, mas foi numa altura em que o Benfica estava em cima do jogo e pronto, e deitou as esperanças do Benfica por água abaixo. Sim. E depois, como toda a gente sabe, foi um golo especial porque foi contra o Benfica. Não há muito mais a dizer. E foi bonito. E foi um golo bonito. Foi um também. dos golos mais bonitos, sem dúvida. Exatamente. Zé, esse golo para ti do Raul também foi especial ou não? Contra o Benfica? Ou... Eu tive que festejar, é claro, teve que ser, não é? Sabes, eu tenho uma história, eu e o Raul, vou ter que contar esta aqui, mano. Em Londres. Conta-me. Estávamos os dois no Chelsea e tal, não sei o quê, e o Porto, Benfica Porto. Acho que foi na Luz, né? Foi. Foi 2-2 o jogo. 2-2, o jogo ficou 2-2. Foi na Luz, acho eu. Foi na Luz. Sim, na Luz, Vítor Pereira, treinador. O Porto faz gol, o Benfica empata, o Porto faz gol, o Benfica empata. E então, estamos, o Raul, mano, vamos ver o jogo, estamos no restaurante português em Londres e tal. E disse, mano, fogo, já sabes como que eu sou, porque eu vivo muito. Eu não vou ao Dragão, porque eu vivo muito o jogo. Então, quando vejo o Porto, não gosto. Ele disse, mano, vamos lá, tranquilo e tal, não sei o quê. E eu, tá, ok, vamos lá. Fomos, sentamos os dois, pedimos a comida, estamos a comer, começa o jogo e tal, não sei o que mais. E aquilo são benfiquistas. 80% era só benfiquistas lá no restaurante. Mas nós não sabíamos, mano. Nós não sabíamos, né? Estávamos ali tranquilos. E na mesa ao lado estava o André, o Vilas Boas. Estava com a equipa técnica e tal, não sei o quê. E o Porto marca golo e tal. E nós, golo, aquela, né? Respeito ali, né? Golo. Pronto. E continuamos a comer. Passado um bocado, o Benfica faz golo e eles levantam-se e a festejarem para nós, para a nossa mesa. A provocar. E eu olho assim, esse gajo está. Não estão bem da cabeça, estão malucos, né? E eu fico doido, eu fiquei logo doido e tal, não sei o que, viro-me para o Raul e assim, tomara que o Porto não marca golo. E eu assim. e eu a comer e assim, mano, tomara que o Porto não marca golo. Não é que. Acho que foi o Guarim. Pode ser, não? O Guarim que faz o golo, não sei. É possível, o Hulk, talvez, não? O Hulk ou o Guarim, uma coisa assim. Faz o golo. Ai, eu levanto-me, e eu golo, mas já insulta, né? Golo, né? Eu dou assim um soco na mesa, a mesa levanta. Os pratos pro lado. Imagina a nossa figura, né? No meio do restaurante cheio. Não, mas espera aí, deixa-me contar o resto, mano. O Porto faz o golo, ele dá soco de mesa, vira tudo. Água por cima do telemóvel dele e eu a festejar. Olho para o telemóvel dele cheio de água e eu, naquela, né? Deixa-me estar no telemóvel, estou a limpar o telemóvel e eu, fogo, mano, olhei para o lado, já não estava, o Zé. E eu, ui, onde é que este gajo foi? Fui pagar a conta. Foi à casa de banho, o Zé, não sei o quê. Quando volto, ele, mano, 1 minuto e vamos embora. E eu, vamos embora, então, mano. E eu, não, isto não vai correr bem, mas nós ficamos aqui, nós saímos do restaurante, pagamos a conta, saímos do restaurante, passado uns minutos o Benfica empata. Nós estamos a sair do carro. Nós estamos a sair mesmo com o carro e só vimos gol! Eu disse, não te avisei, mano. Eu não te disse, mano. Ainda bem que vazaram mais cedo, pá. Ainda bem. Quem ficou a sofrer foi o Vilas Boas, né? Que ficou lá no restaurante. Amiga nossa. Vai lá que ninguém se pegou nesse restaurante.
Olha, deixa-me ver aqui mais. Opa, Raul, há muita gente a meter-se contigo por causa do António Variações, né? Vais ter que levar com essa agora até ao fim, né? Que agora, depois dessa tua imitação top, deixa-me que diga, né? Uma imitação ali em cima. Deixa-me só dizer uma coisa, Miguel. Eu não chamaria imitação, é uma interpretação. Pronto, muito obrigado. Foi tão alto, né? Que foi aquilo, era o próprio Variações que estava ali, né? É uma interpretação do Raul que eu tive a oportunidade de ver ao vivo no casino, absolutamente genial. Coisas diferentes, foram coisas diferentes. Não, foi giro o programa, foi uma experiência agradável. Agora, claro que eu não estava nada à espera do boom que aquilo ia ter e que teve. Mas depois, por causa desse programa, tive uma experiência tive um ano fantástico. 2019 foi fantástico para mim. Tive a oportunidade de conhecer pessoas de outras áreas, pessoas excelentes do mundo da arte, e pisei palco com verdadeiros artistas. O Rui e o Zé tiveram a oportunidade de me ver no Casino de Espinho. É duas vezes, é? Fã sério, foi duas vezes. Duas vezes. Agora vou ter que justificar, né? Não pode ir, senão também tinha ido duas vezes. Tinha. Só que houve um jogo que mudou a data e foi para a data que eu ia ver. É verdade. Exato. Mas foi a minha história como Variações, mas foi 2019 e já passou. Agora acabou. Pronto, fica no teu currículo, está no teu currículo. Exatamente. Olha, e já que estamos a falar de currículo, deixa-me ver, estava aqui, é um nick marado aqui, que é um meio Chaboz, espero estar a dizer bem o nick, que é o Chaboz, que não sei se é mulher ou homem, porque não percebo pelo nome, mas está-te a perguntar, Raul, e essa pergunta também pode ir para ti, Zé, porque vocês terminaram mais ou menos com a mesma idade da carreira, né? Ele está a perguntar porque é que terminaste tão cedo, na opinião dele, não é tão cedo, se calhar para ti não foi tão cedo, a carreira. Porque é que decidiste naquela altura terminar a carreira, Raul? Eu terminei a carreira em 2016, mas em 2014 eu já comecei a sentir, ou melhor, já comecei a não sentir o futebol como sentia até lá. Aquela paixão, como é que eu ia te explicar? Aquele dia-a-dia em que eu me levantava bem disposto para ir treinar, estar com a malta, o balneário, comecei a perder aquele bichinho, aquela paixão, e 2 anos antes disse mesmo à minha mulher que estava a pensar terminar a minha carreira quando acabasse o contrato com o Fenerbahçe. E assim foi. Também depois comecei também a ter mais lesões. Não sei se a cabeça também já não estava tão focada no futebol. Mas foi somente isso, nada do outro mundo. Mas para ti deve ter sido a mesma coisa, não é? Mais ou menos a mesma coisa, não é? A mim foi mais as lesões. Tive... Sim. Não, eu sentia-me bem, mas eu sempre quis parar de jogar cedo. Eu nunca fui aquele jogador que queria prolongar a minha carreira. Sempre quis parar cedo. Depois dos 32 anos, foi a fase onde me senti melhor. Depois dos 32 anos, estava numa boa fase, quando voltei para a seleção, depois dos problemas com o Paulo Bento, voltei à seleção com o Mr. Fernando Santos, fiz o apuramento do Europeu de 2016, e um ano antes do Europeu, uns meses antes, tenho uma lesão muito grave no joelho e que me faz parar 8 meses. Faz-me parar 8 meses e perco o Europeu, né? Perco o Europeu. E a partir daí também tomei a decisão que não valia mais a pena. Queria parar, que também já estava há muitos anos fora, estava 8 ou 9 anos fora, queria voltar para casa, tinha a minha filha, também comecei a pensar também um bocadinho na minha filha, e os meus pais também tinham uma certa idade, então quis voltar. Está bem respondido. Olha, Raul, está aqui também muita gente a perguntar, fazem-me sempre esta pergunta, de quem é o mais chato, quem era o mais chato neste caso do Porto, quem era o mais divertido, fazem-me sempre esta pergunta, mas está aqui a Bia a perguntar, a Bia que já, pelos vistos, viu alguns episódios e viu que muita gente apontava para mais engraçado, o Carlos Alberto era muito engraçado, o Manis também era muito engraçado, estão aqui a juntar aqui alguns planteios do Futebol Clube do Porto. Para ti, na tua altura, quem é que animava aquilo? O Zé era um palhaço do caralho. O Zé era. O Carlos Alberto também.
Carlos Alberto era muito engraçado. O Carlão? O Carlos tem muitas histórias que não se pode contar, infelizmente, não desta hora. Mas o Zé era um palhaço. Pá, depois de outras gerações que apanhei, que não foram... Por isso eu lembro-me do Ucra, que era uma coisa ridícula. As coisas que ele fazia era miúdo. Nem sequer se tinha afirmado no Porto e era um palhaço dos bons também. Mas o Zé... E eu próprio também não posso tirar desse não, modo. tu também gostavas da brincadeira. Também gostava de uma boa brincadeira. Mas sim, apanhamos ali alguns engraçados. Zé, e tu, quem é que eleges? Assim para um top. Não, o Carlos era uma coisa fora de normal. O Raul também gostávamos de brincar, né? Sempre, sabes porquê? Porque sempre gostávamos de fazer um bom balneário, um bom espírito do grupo. Então, essas brincadeiras fazia bem ao balneário, fazia bem ao grupo. E pronto, o Raul era um deles e eu e o Raul fazemos muitas brincadeiras, mas o Carlos ganha. O Carlos está no top dos tops. O Carlos leva a bola de ouro. E tantas histórias já sabem do Carlos lá, e espero que essas que vocês sabem um dia se conte, né? Mas daqui a uns aninhos, que se calhar ainda não prescreveu, né? Então se calhar daqui a uns aninhos já dá para contar algumas histórias que o Raul dizia que não dava para contar, né? Mas o Carlos era brincalhão, um palhaço, mas o Carlos foi se calhar o melhor talento que eu joguei. O melhor. O Carlos podia ter feito uma carreira. Ele fez uma boa carreira no Brasil, sim, não sei, mas o Carlos podia ter feito uma carreira muito melhor, mas no nível dos melhores. Mas eu acho que ele tem consciência disso. O prejudicou, não? Ele disse aqui também já, e diz muitas vezes. Ele agora é comentador do Brasil. Eu tenho um jogo que nunca mais me sei da memória. Contra o Manchester, em casa ganhamos 2-1. E lá o Manchester, os primeiros 20 minutos, 25 minutos, foi para cima de nós, mas uma coisa, não conseguíamos respirar. E o Carlos, com 18 anos, eu lembro-me o Carlos, com 18 anos, era assim: dá-me a bola. E foi ganhando faltas, foi levando a equipa para frente. Quando certos jogadores da nossa equipa, com mais maturidade, não sei o quê, estavam com medo de ter a bola nos pés, e o Carlos nada. O Carlos, com 18 anos, assumiu o jogo, e foi ele que nos dá confiança. Eu estava no jogo, estava no banco nesse jogo, e eu via o Carlos, e foi do nosso lado, né? O Carlos pedia a bola, que o Carlos tinha uma personalidade acima da média, com a qualidade que ele tinha, com tudo, mas tinha uma personalidade, com 18 anos, era uma coisa absurda. Zé, olha, eu não sei se conheces ou não, está aqui um jogador do atual plantel do Futebol Clube do Porto a fazer-te uma pergunta, que é o Tiquinho Soares. Conhece o Tiquinho? Claro, o nosso ponta-lança. Estás bem com ele? Ele veio aqui ao Insta do Futebol Clube do Porto fazer-te aqui uma pergunta, a perguntar quem foi o melhor jogador com quem tu já jogaste, e manda-te um abraço. Abraço para ele. Não, sem dúvidas, foi o Deco. Eu nunca escondi isso. Foi o Deco, porque aquilo que o Deco fazia, aquilo que o Deco fez, fazia em Portugal é normal, mas aquilo que o Deco fez pelo Porto nas competições europeias, nunca vi, porque não me lembro, eu em 87, né? Quando o Porto ganha, sim. 87? Sim, 87. Eu não me lembro do futebol, né? Não me lembro dos jogadores, não me lembro do Magia, não me lembro do futebol, não me lembro disso. Mas aquilo que o Deco fez pelo Porto nas competições europeias foi um absurdo. E para mim foi o Deco de longe, o melhor jogador que eu joguei. Joguei com grandes jogadores. Sim. O Cristiano Ronaldo, se calhar, é o melhor jogador português de todos os tempos e se calhar um dos melhores de todos os tempos no mundo, né? Mas eu falo nisso no contexto que foi no Porto, comparado
com uma equipa como Manchester ou sei lá, contra plantas como o Real Madrid, e aquilo que o Deco fazia, a jogar pelo Porto, era um absurdo. E manda um grande abraço ao nosso Tiquinho. O Tiquinho, ele apareceu aqui para falar. Manda um grande abraço e temos que marcar mais um almoço, que eu tive com ele uma ou duas vezes em almoços. Muito bem. E olha, deixa eu só dizer que o Tiquinho, nos últimos 5 anos, é o avançado que mais golos fez em Portugal, portanto, nunca é demais. Portanto, e que continua a marcar muitos mais. Continua a marcar muitos. Faz favor. já agora, não é? Olha, Raul, tens aqui uma pergunta parecida, não é bem igual a esta de quem é o melhor, mas está aqui o JM Lopes 10 a perguntar-te qual foi o companheiro que jogaste no Porto que te surpreendeu em qualidade, que chegaste lá ao Porto e pensaste assim, não pensava que este gajo jogava tanto. Tens assim alguém? Tenho vários. Posso dizer vários. É muito difícil para mim estar a dizer quem foi o que mais me surpreendeu. Mas eu sou fã de muitos colegas com quem joguei. O Zé eu já o conhecia, portanto nem sequer vou te excluir. Esta lista. Mal era também, mal era. Fiquei um bocado triste porque nos abandonaste, né? Mas pronto. Olha, eu sou muito fã do Lisandro. O Lich era uma coisa inacreditável para mim. Dos melhores avançados que eu joguei mesmo. Surpreender... Eu posso-te dar histórias de jogadores que chegaram ao Porto, em que eu olhava para eles e no início dizia, o que é que tu estás aqui a fazer? E depois foram surpresas, coisas inacreditáveis. O Hulk foi uma coisa... Para mim foi ridícula. Ele chega ao primeiro treino no Porto... Ele não sabia o que é que fazia. Para mim, na minha maneira de ver o jogo, o Hulk não sabia o que era futebol. O Hulk dominava a bola, virava-se para a baliza e chutava. Era a única coisa que ele fazia. A evolução dele foi fantástica. O Falcão, outro jogador que também chegou ao Porto muito perdido e foi uma surpresa do outro mundo. Eu era muito fã do Lúcio, do Paulo Assunção. O Fernando foi outro que também chega muito tímido e depois dá um jogador fantástico. O Pepe, fantástico, para mim dos melhores centrais do mundo e da história do futebol. Tenho tantos, o Bruno Alves também uma evolução fantástica. Sei lá. É verdade. Mas todos estes nomes, não quero estar também aqui que os outros que não fiquem chateados comigo. Quantos mais disseres, mais se notam que ficar de fora. mas apanhei assim grandes surpresas no Porto em termos de evolução que se fizeram jogadores no Porto mesmo. Falaste aí de um jogador que muitas pessoas não lhe dão crédito, mas para mim foi dos melhores, que era o Paulo Assunção. Sim, o Paulo Assunção era incrível. O Paulo Assunção era incrível. Sem dúvida. Se calhar foi o meu amigo Costinha, eu gosto muito dele, mas para mim foi eu digo aquilo que eu vi, né? O melhor médio defensivo que o Porto já teve. O Paulo Assunção era incrível. Nós só sentimos a falta do Paulo Assunção quando ele não estava em campo. É verdade. Era incrível, porque nessa posição 6, ou tens um jogador muito bom no desarme, mas depois não é tão bom na construção do jogo, ou mais agressivo, ou não sei o quê. O Paulo tinha tudo. O Paulo em campo parecia uma serpente. Tinha bola e saía jogando com uma classe acima da média, tirava-nos da zona da pressão. Isso com bola, sem bola, estava lá sempre super agressivo. Uma pessoa nos treinos, quando ia na dividida com o Paulo, já sabíamos que íamos sair dali magoados. E era magro, super magro. O Paulo era incrível. O Raul falou de um jogador aí que muitas vezes não ouço falar tão bem dele, ou não lhe dão o crédito que ele merece. É verdade. Zé, por isso eu há pouco falava do tal meio campo, Paulo Assunção, Raul Luz. 6, 8, sim, era incrível, aquele meio campo era incrível. Sim. Com um 6 que lhes permitia ter essa ir e vir tranquilos. Porque o Paulo tinha qualidade com a bola nos pés, não é fácil. Tu sentes, há jogadores que tu sentes, vês com a bola nos pés, não sentes aquela confiança, aquela coisa, pode perder aqui a bola. Não, o Paulo quando tinha a bola, sabíamos que era jogável sempre.
Olha, Zé, tu chegas na temporada em que tens concorrência de peso até para lateral direito, não é? Eu sei que fizeste muitas posições e talvez por isso aqui o Fábio Andrade esteja a querer meter-se contigo para tu dizeres aqui picaste aqui com o Paulo Ferreira, eu acho. Ele está-te a perguntar quem é que era mais rápido, eras tu ou era o Paulo? Eu adoro o Paulinho, né? Mas não há dúvida. Não havia pai, era? Não estou a ver assim. Nenhum, não é o Paulo, nenhum, não é? Mas Não é para achar me gabar, mas não sei, nós temos testes no Porto até hoje e podem provar podem ver isso. os textos. Podem ir ver os textos. Sim. Não, mas isso. Não era só na velocidade, porque toda a gente fala que o Zé é rápido, que o Zé era muito rápido. Não, o Zé era rápido e tinha uma resistência fora do normal. Porque em todos os testes o Zé superava, mas muito longe. Era uma diferença muito grande. Olá! Estava a ouvir o tio Rolo. Ela gosta da voz do Rolo. Vai lá. Vai para o coisa, está bem. Vais ter que chamar a Ana Beatriz depois para fechar, porque tem um nome lindíssimo. Também tenho uma Ana Beatriz e vais ter que a chamar depois para fechar aqui o programa. Um beijinho a todos. Porque será a melhor forma de fecharmos. Diz. Sem dúvida. Deixa-me ver aqui uma pergunta para o Raul. Raul, estou-se a meter contigo a dizer que nesta foto que o Porto meteu aqui no Insta tu eras muito magrinho, estou-te a perguntar quanto é que pesavas na altura. É uma foto, é um equipamento, sei lá, não sei que temporada é esta, acho que talvez é a época com a Adriense. É a época que estavas mais magrinho. 64. Eu chego ao Porto com 63. E então a minha carreira eu ia evoluindo 1 kg por ano. Eu neste momento devo estar para aí com uns 76, mais ou menos. Na altura eras mais magrinho. Não, era muito mais. Muito mais, 10 quilinhos por era menos. Aquilo que o Zé disse há bocado é verdade. Eu com o meu físico, com a minha estrutura, dar o jogador não era... mesmo eu próprio nunca pensei que fosse atingir a carreira que atingi, porque o nível que atingi, porque em termos de físicos era muito franzino. Até porque no início da carreira, Raul, tu no início da tua carreira, pelo menos eu lembro-me do Europeu de Sub-16, como tu já disseste, tu eras líbero, e o líbero é aquele jogador que foge sempre um bocadinho, não está no contacto, não é? Está nas dobras, é o último. Exatamente. Portanto, o contacto para ti antes de ir para o meio campo mesmo não era... Não existia. Portanto, aí te safavas, não é? O Zé depois desconfiava era que tu te safasses quando havia contacto. E foi a tua evolução. É verdade. Olha, também está aqui um miúdo não, era miúdo na altura, a dizer que te deu uns calduços quando foste levantar a taça no Jamor. Não sei, deve ser aquela subida, né? Que vais até lá acima de levantar a taça e ele dá-te uns calduços, não sei, está aqui a meter-se contigo também. Mas também está aqui o Rafael Cruz a perguntar o que é que tu achas dos jogadores do meio campo na atualidade? Que se achas que o jogo mudou muito, se vês assim um Raul Meireles agora a jogar com o teu estilo em algum clube, se há algum jogador do meio campo que tu admires? Não, eu admiro muitos jogadores. Acho que o futebol mudou um bocadinho. Agora, a grande dificuldade que eu encontro num médio, hoje em dia, é o tempo que eles têm a bola. Eu acho que os médios tornaram-se muito mais... como é que eu ia dizer isso? Eles têm muito mais tempo a bola nos pés do que o que eu gosto. Tu tinhas, ou do que tu gostas. Achas que vês o médio com menos bola, é isso, na tua visão? Muito menos. Aquilo que o professor Joaldo dizia do médio de transição, era mesmo isso. Era quanto menos tempo eu tivesse a bola nos pés e fizesse chegar aos avançados, isso é um médio de transição ofensiva, sabes? Portanto, eu recebia a bola, tentava a recepção orientada, que foi um dos pontos em que ele evoluiu muitos jogadores, e tentar encontrar um jogador na frente para a bola chegar o mais rápido possível à baliza adversária. Portanto, hoje em dia eu sinto dificuldade em ver um passe de um lado ao outro do campo. É muito mais um jogo de passe curto, de um toque para a direita, um toque para a esquerda, e só depois é que soltam a bola. Agora, a qualidade existe em muitos médios, mas esse ponto acho que se começou a perder um bocadinho no futebol. Muito bem, olha, Zé, está aqui também o Nuno Oliveira,
que eu até já disseste aqui no programa que és de Ceia, não é? E ele aqui está a Sim. dizer que, sendo o Bozingua de Ceia, quando é que tu pensas voltar lá para conhecer a nova casa do Futebol Clube de Porto de Ceia? Está aqui a fazer o teu convite já, aproveitar. Já está a aproveitar aqui. Quando tiver lá uns queijinhos da Serra, eu vou lá. É isso. Vai lá buscar uns queijinhos. Olha, Raul, também estão aqui a perguntar, já que estás a falar de futebol, está aqui o Paulo Silva a perguntar se tiveste assim algum duelo especial na tua carreira que te lembres até hoje, ou até um jogador que te marcou. Aqui estavam a pedir para tu dizeres quem era melhor, o Lampard ou o Gerrard, não sei se queres ir por aí, mas estou-te a perguntar também, assim, um jogador que tenha marcado, que tenhas feito assim uma marcação, que tenha assim um duelo mais especial. Lembras-te assim de algum duelo especial que tiveste no futebol? Sim, o jogo representava o Chelsea e o jogo do Barcelona, o jogo da primeira mão em Londres, que era o Barcelona do Tiki-Taka. E foi um jogo em que eu não sei, mas toquei 4 ou 5 vezes na bola, foi muito, mas acho mesmo que fiz um grande jogo, porque Iniesta, Xavi e Messi a receber a bola nas minhas costas, e essa era a minha função, era tentar evitar o passe para o Messi. Só aí foi um duelo quase impossível de ganhar, mas a equipa saiu-se lindamente. Em relação ao Lampard e ao Gerrard, são 2 belíssimos jogadores, meu. Acho que não é muito difícil. Os amigos do Lampard vão dizer que é o Lampard, os amigos do Gerrard vão dizer que é o Gerrard. Já queriam meterem trabalho, só porque jogaste no Chelsea. Eu sou fã dos dois e adoro os dois, por isso não vou por aí. Olha, aquele duelo que tiveste com o Jacobo. Esse foi espetacular, mano. Miguel, que duelo foi esse? O nosso dia de Inglaterra, o Derby, que lá era o Derby, que era Everton-Liverpool, o Liverpool-Everton. Então foi no campo do Everton, lá tinha acabado de chegar a Inglaterra. Então eu ficava, era canto contra nós, eu ficava sempre à entrada da área, né? Portanto, nós tiramos a bola, canto contra nós, tiramos a bola e eu começo a correr. Não, canto a nosso favor, desculpa. Então eu estava ali defensivo, a bola vai e eu começo no pique, começo-lhe a dar no pique, de repente aparece-me um senhor Jacobo, um bicho, e eu ao lado dele e eu a dar-lhe assim, estou rápido, caralho, estou lado a lado, e eu focado na bola, né? E eu estou a olhar para a bola e eu zimba, de repente o senhor lembra-se, só me dá um encostozinho e eu, mas voei mesmo, cara na relva, eu com a relva na boca, comecei a rir. Assim, isto não me aconteceu, No derby. Nunca mais fui dividida. A partir daí abri o olho. Olhava sempre para o lado, se eles viessem, ou parava ou dava as costas para ganhar pontos. Tiveste alguma destas, Zé? Não. Na minha primeira época também, fomos jogar contra o Blackburn. E então eles tinham um avançado Roberts. Mas uma coisa, era um bicho, um animal. Só que Blackburn é norte de Inglaterra, aquilo no inverno é um frio insuportável. Então estávamos alinhados, né, para entrarmos em campo. Estamos alinhados para entrar em campo e ele sente o frio e pede uma camisa, estava de manga curta, pede uma camisa manga comprida, né? Uma camisa de manga comprida e tal, não sei o que. Quando ele tira a t-shirt, eu olho assim para o lado e eu olhei assim, um bocadinho assim, desconfiado, né? E eu assim, virei para o Didier, né? Para o Drogba, e assim, Didier, vou jogar contra este aqui? E meu irmão, prepara-te. Mas deu trabalho ou não depois do jogo? Deu trabalho? É assim, o que acontecia? Eles na puta vez de baliza batiam do meu lado. Então eu ainda fui lá, porque saltava bem e tal, ainda tentei lá saltar, só que o menino metia assim a mão e não me deixava saltar, né? Eu tentei saltar, não conseguia saltar, né? Então o que eu disse? Vai,
Alex, nós temos o central brasileiro, Alex, o animal. Ô, Alex, vem cá tu dividir com ele, que não dá. Não. E resolve este problema. Claro. Olha, Raul, aqui também tem uma pergunta interessante que eu ia-te fazer esta pergunta, mas já que está aqui a fazer, que é a Benedita Silva, está aqui a fazer. Na tua altura do Futebol Clube Porto houve ali uma mudança de número que teve ali um significado especial, não é? Que eras do 16 e passaste para o 3, também aqui envolve esse simbolismo com o Pedro Emanuel. Porquê é que na altura fizeste isso? Eu tenho uma relação muito especial com o Pedro. O Pedro foi muito importante na minha integração no Porto. Eu, quando chego ao Porto, o Pedro ajuda-me, e o Zé já disse isso, eu sento-me ao lado do Zé e do Pedro, e ele tem ali uma parte importante, ajudar-me a integrar o grupo. Depois fomos parceiros de quarto, ficávamos sempre juntos, e a nossa relação começa a evoluir para fora do futebol também, com as nossas famílias. Portanto, criamos ali uma amizade forte, em que quando o Pedro acaba a carreira, termina a carreira, eu achei por bem fazer uma surpresa no dia da apresentação e representar o número 3 para... Pronto, na minha cabeça eu não queria que mais ninguém vestisse o número 3 depois do Pedro ter deixado de jogar futebol. Foi essa a razão. Sim, foi uma pequena homenagem. Aquilo teve um valor sentimental bem grande. Eu lembro na altura dessa apresentação. Zé, estão aqui a perguntar, está aqui o Paulo 30, está a perguntar se tu tens superstições no futebol. Tens? Quando eras jogador? Tinhas assim o normal, o benzer-me, entrar com o pé direito, nada mais. Nada de especial. Nada de especial. Tu tinhas, Raul? Igual, a mesma coisa. Nada de manias de superstição nem nada? Não. Tudo tranquilo, né? É porque há muita gente que gosta de entrar com o pé, né? Sim. Sim, sempre com o pé direito. Para ir para o estádio, né? Gosta de vestir a mesma roupa, ou então, sei lá, ou então tem que se sentar no mesmo sítio quando chega a algum lado. Vocês não têm nada disso? Não, porque o nosso autocarro também já tinha os lugares marcados, né? No autocarro do Porto, sim, por isso. Sim, mas isso já vem de antes, né? Lugar marcado, ninguém se podia sentar. Eu tinha só uma superstição que era antes dos jogos, ia sempre a uma pastelaria comprar bolos de Berlim. Ninguém sabia, mas pronto, agora já posso contar. Éramos campeões, por isso aquilo resultava. E também se eu não comer, não vamos ganhar, né? Então tem que ir. Claro. Está explicado o quilo por ano. Realmente. É isso mesmo. Zé, não, mas trazia para todos. Sim, era para todos. Ou seja, à altura das chamuças, Rui, então é à altura das bolas de Berlim, é isso? Aqui já vocês eram menos salgados, era mais doces. Foi a transição. Há a geração chamuças e a geração bolas de Berlim. Eu ainda apanhei chamuças. Eu também apanhei. E o Raul também apanhou o bicho e isso ainda apanha. Não há nem que chega, não é? Portanto, a geração chamuça, não é? Mas depois o Raul faz a transição para a geração bola de Berlim. Exatamente, porque depois eles vão embora e eles saem do Porto e eu achei que havia coisas que tinham que se manter. Só que fiz ali um upgrade um bocadinho para os doces. Olha, já que estamos a falar de figuras, não é? De Jorge Costa também, vocês falaram aí das chamuças. Está aqui a perguntar, Zé, se tu, na altura, houve algum jogador que te ajudou a perceber também o que era o Futebol Clube do Porto, na altura? Tiveste alguém? Sim, os mais antigos, o Vítor, o Jorge, o próprio Pedro Emanuel, que só estava lá um ano, mas o Pedro era super maduro, as pessoas respeitavam pela forma dele de estar e ajudaram bastante. O Costinha, o Deco, foram jogadores que me ajudaram bastante. Raul, e aqui estão a perguntar, não sei, eu acho que já respondeste a isto, porque eles dizem que vocês, vieram do Boa Vista, né? Fizeram a formação no Boa Vista, mas está aqui também a Sílvia a perguntar-te de como é que é agora, se tu torces mais para o Boa Vista, se torces mais para o Futebol Clube do Porto, como é que é o teu coração agora, depois de seres jogador? Eu tentei explicar isto no programa do Rui. É muito difícil para as pessoas perceberem. O Zé está sempre a gozar comigo.
está sempre a dizer que sou um portista falso, boavisteiro. mas a realidade é uma. Eu tive desde os meus 6 anos no Boa Vista. Eu sempre fui boavisteiro e o Boa Vista continua no meu coração e nunca vai sair, como é óbvio. A realidade é uma, é que eu chego ao Porto e aquilo que eu vivi no Porto foi tão intenso que se tu me perguntas qual é o teu clube, o meu clube é o Porto, eu sou portista. Agora sim, eu não sou portista desde miúdo, mas o meu amor pelo Porto é tão ou maior do que muita gente que já nasceu portista, não é? Porque aquilo que eu vivi, pouca gente viveu e foi muito forte e o Porto é o meu clube. É só isso que eu tenho para dizer. Nada contra o Boa Vista, pá, os boavisteiros também não podem interpretar isto de forma alguma. Não, e não és caso único. Que sejam aqui o Quaresma que o que ele diz é basicamente o mesmo que estás a dizer. E isso em relação ao Sporting. Exatamente. Sim. Portanto, este é o meu sentimento. Ouviste, José? Estás-te a rir? Não, eu estava-me a rir quando o Miga estava a falar do Quaresma. Não estava a rir de ti, estava-me a rir de ti. Mas tens alguma coisa para contar do Quaresma, Zé? Não. O cigano é maior. Sabes que eu trato por cigano porque nós no Porto, porque é assim, depois de sair o Jorge Costa, o Vitor, não sei o quê, apanhamos uma geração muito nova. Nós, éramos quase todos a mesma idade, entre os 22 e 23 anos, tínhamos um plantel muito novo. Então, éramos muito amigos. E eu trato o Ricardo por cigano, ele trata-me por preto, né? O preto aqui, preto ali. E temos, é sério, por isso é uma forma... É uma forma simpática da gente se tratar. Eu trato por cigano, eu não consigo chamar por Ricardo Quaresma. No jogo, quando jogávamos, cigano, passa a bola, não sei, era aquilo, e ficou. Até hoje, se eu me encontrar com o Ricardo, né, vou ter, como é que é cigano, tá, não sei o quê, falando, claro. É sempre assim. E ele para mim, né? E ele para mim. Isto é importante numa altura em que também vivemos. Deixa-me aqui fazer também um ponto. Isto que o Zé diz é importante para percebermos que nem tudo, não devemos ser radicais em tudo, nem tudo são radicalismos, nem o Zé fica zangado se um grande amigo o chamar preto, neste caso, nem o Quaresma fica zangado se um grande amigo lhe chamar cigano, porque são as condições normais das pessoas e, portanto, isto dentro de um patamar de igualdade é bom que se perceba, e que às vezes não se vá. Isto em Inglaterra ia ser difícil no futebol hoje, Zé. Se tu contasses isto no âmbito do futebol inglês... Era algum castigo. Eu acho que é importante desmistificar estas coisas porque tem a ver com... não há aqui nada. É muita amizade e carinho na forma como eles se tratam e ponto. E as pessoas têm que perceber isso. Eu acho que é importante. Ainda ontem o Quaresma falava isso também, que o Jorge lhe dizia: cigano, agora corre para trás, não é? Quer dizer, não vinha para trás. E, portanto, as coisas são exatamente assim normais. É isso mesmo. Olha, já estamos mesmo em reta final do programa, mas deixem-me aqui fazer mais uma pergunta ou duas, porque está aqui a Joana Silva preocupada com o que vocês estão a fazer no isolamento, porque ela já viu que aqui o Zé está a deixar crescer o cabelo, ou seja, não há cabeleireiro, não é, Zé? Estás aí a deixar crescer o cabelo. Ela está, mas ela, ao mesmo tempo, vê que o Raul eu sei que está um bocadinho mais longe, mas diz que o Raul está com o cabelo impecável. Como é que é? Zé, estás a deixar crescer, o Raul corta o cabelo em casa, o que é que vocês andam a fazer? Nada, eu estou mais longe que é para se notar. Que é para não se notar. Isto é tudo estratégia. Deixa-me estar aqui que é para não se ver. Não, mas tens cortado em casa. Não é nada. E tu nem isso, não é, Zé? Não, eu estou a fazer a vontade do Raul. O Raul sempre anda sempre a lhe chamar a cabeça. Zé, deixa o cabelo crescer e tal, não sei o que. Deixa. Anda há 2 anos a me lixar a cabeça. Então agora vou-lhe fazer a vontade, vou deixar o cabelo crescer. Tipo microfone mesmo, sabes? Pronto, daqui a um aninho falamos outra vez e vamos ver como é que tu estás. Aí já vai estar para ver se cumpriste a promessa ou não. Ok, afro. Olha, Rui, queres dizer alguma coisa para fechar antes de pedir uma mensagem final? Não, quero... Zé, está aí a Ana Beatriz para dar um beijinho no final? Já está na sala, Já ficou chateada com o pai. Já ficou chateada. Não sei se ele vem cá, filha. Ela já ficou chateada, não é? Tu pediste para ela ir para o quarto.
Ela agora já não está a curtir. Já não está. Agora vamos ver se ela obedece ao pai. Vamos ver se ela obedece ao pai. Está a chegar. Mas olha, enquanto vem a Bia, Raul, posso-te pedir a ti até, no final do programa, ia-te pedir uma mensagem a estes milhares de pessoas que nos estiveram a ver. Eu sei que vocês não aparecem muito, não é? Ou seja, as pessoas também aproveitaram este programa para matar saudades vossas, não é? De uma dupla tão engraçada. E o que é que te apetece dizer neste final de programa aos adeptos do Futebol Clube do Porto que estiveram a ver isto? Olha, Vem cá. antes Espera aí, deixa a Dá um beijinho à Bia. Bia, um beijinho. Manda um beijinho. Espera, estão a dizer para mandar um beijinho. Vai. Um beijinho. Beijinho, Beatriz. Beijinho. Muito bonita. Será que vai ser beijinho? Beijinhos. Beijinho, vai lá. Deixa lá isso. Manda beijinho bem, filha. Manda beijinho bem. Beijinho. Muito bem. Mas voltando ao que eu te perguntei, o que é que te apetece dizer neste final do programa? Não, antes de dizer alguma coisa aos adeptos, queria felicitar-vos aos dois, porque realmente esta vossa iniciativa é fantástica. Eu tenho visto alguns programas, não vou dizer que os vi a todos, mas é bom tu veres as grandes lendas deste clube a falarem de uma forma mais descontraída. Até o próprio presidente, que eu tive a oportunidade de ver o presidente com o Vítor, o Jorge e o Mister Mourinho a falarem, e acho que é um programa bastante interessante. Mesmo o facto de vocês nos porem a mim e ao Zé a falar assim, o que não é normal, porque nós normalmente não nos expomos assim tanto, é giro, e acho que os adeptos estão a gostar, não só os do Porto, como os adeptos de outros clubes que acham que é uma iniciativa fantástica. Em relação aos adeptos do Porto, é continuar a acreditar e a viver de forma intensa o nosso clube como sempre o fizeram, e eu tenho a certeza que vão continuar a fazer. Portanto, um grande abraço para todos e obrigado pelo convite também. Não, obrigado nós. Obrigado, Zé, o que é que te apetece dizer neste final do programa? Não. Ele já disse tudo, né? Tens que dizer. Não, agradecer o convite e mantemos em casa, né, nesta fase. Sim. Não podemos fazer mais nada. E parabéns pelo programa. Agora também estás a dizer porque eu disse. Não, parabéns pelo programa, porque aqui, eu sou muito atento. Parece não, mas sou muito atento e tenho visto, e a crítica tem sido bastante positiva, e que continuem assim, que estão de parabéns. Obrigado. Muito obrigado aos dois pelas vossas palavras. Olha, e um abraço. Eu tenho a oportunidade, Miguel, eu tive, lá está, há pouco perguntavas, eu tenho a oportunidade de ter acesso ao Instagram do Zé e do Raul, e portanto aquilo que hoje vemos é o normal, naqueles momentos em que nós choramos aqui a rir, e o Miguel teve o privilégio, ao Raul, ao Zé, de ainda ter um momento antes de histórias que não se puderam contar aqui. Isso não se pode. E a gente chorou a rir quando estávamos aqui a ensaiar, que a gente chorou a rir. Porque lá está, aquilo que o Raul disse há pouco, perdeu, em determinada altura, de ter perdido aquela faísca para ir treinar, mas não perdeu a paixão pelo jogo, a paixão de falar do jogo, a paixão de jogar futebol, mas agora no estado mais puro, e de estar com os colegas e os amigos e as pessoas de quem gosta, e o Zé igual. E há pouco, quando falaram do Carlos Alberto, ele também diz isso. Diz, a carreira que eu tive foi a que eu quis e que diverti as pessoas e diverti-me a mim. E eu acho que o Zé e o Raul são exatamente também isso. E, portanto, aquilo que temos tido aqui é muita gente de bem com a vida, e então estes meus dois amigos estão sempre de bem com a vida, infelizmente. Cumprimentos para os dois, obrigado, e para as famílias também. E que a gente em breve possa ver também no Futebol Clube do Porto, fora de casa, se tudo correr bem nos tempos mais próximos. Sim. Obrigado. Zé, obrigado, um grande abraço. Muito obrigado. Mais um obrigado. Uma conversa espetacular. Lá vai o Raul, lá vai o Zé também, e ficamos nós. Já sabíamos que isto ia ser animado, não é, Rui? Com eles sozinho, isto ia ser sempre animado. Eu já os conhecia um bocadinho melhor, e tu tiveste ali um ensaio também, e portanto já estavas preparado para uma tarde magnífica que já vai quase a caminho das 2 horas de novo. Sim. E portanto vamos dar lugar aos telejornais também têm direito. Vai começar agora, é isso. Olha, vou ver o telejornal para ver como é que estão as coisas no mundo, não é? Pronto, olha, então ficamos por aqui. Rui, um abraço. E anunciamos já amanhã ou não? É que queres anunciar já? Acho que sim. O que achas? Tu agora gostas de anunciar, não é? Para já ficar... Já uns dias que sim, outros dias que não. Só a pensar. Eu nem sei...
Tu tens aí o rodapé para queres que eu amanhã? meta uma frase também? Eu meto. Tens, não? Ou não fizeste? Não fizeste. Não fiz, mas posso fazer, sabes que eu aqui... Então pronto, amanhã vamos continuar nesta sequência. Às vezes temos um, outras vezes temos dois, outras vezes temos três, umas vezes temos surpresas, outras menos surpresas. Hoje tivemos uma conversa absolutamente fabulosa, deliciosa, com o Raul e com o Bozingua. Amanhã vamos trazer... sabores, cheiros, rituais de alguém que jogou no Porto, ganhou tudo que havia para ganhar no Porto. Um deles até já passou por aqui numa outra combinação, mas que trouxeram um azul mais celeste. Não são argentinos, porque os argentinos também já tivemos aqui, o Mariano, o Belucci, o Luz, são uruguaios. Amanhã vamos ter o Palito e o Futchile, o Palito Álvaro Pereira e o Jorge Futchile. O Futchile faz-nos companhia pela segunda vez também. Eu imagino que vai ser uma conversa também divertidíssima com Álvaro Pereira e Futchile, dois jogadores que vieram do Uruguai para o Futebol Clube do Porto e que ganharam aqui tudo e que têm muitas histórias seguramente também para nos deliciar. Amanhã, à mesma hora, às 6:15. Temos é que pôr ali um travão no Futchile, né? Porque às vezes o Futchile começa a falar e há coisas um pouco arriscadas. Mas pronto, olha, Rui, um abraço. Vemo-nos estás a rir porque sabes que é verdade. Olha, um abraço, vemo-nos amanhã. Até amanhã. Para mais um Futebol do Porto de Casa. Vamos lá tirar o Rui daqui, ficamos nós. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Hoje com o Zé Bozingua e também com o Raul Meireles. Mais um episódio animado. Espero que também tenha ido um bocadinho desta animação para a vossa casa neste período menos bom e um bocadinho do Futebol Clube do Porto. E nós então temos encontro marcado amanhã, como é óbvio, todos os dias aqui. Não há pausas neste Futebol Clube do Porto em casa. Por isso, um abraço e até amanhã.